Muito bem, Constantino, nossa tag tá bombando no Twitter. Eu queria só ler aqui um tweet do André Bosato, prestigiando a nossa audiência, que ele diz o seguinte: consta, baixar o combustível passa por encontrar uma forma de compensar os estados pela arrecadação do ICMS. Seria maravilhoso. E é possível com boa vontade dos governadores, principalmente. Vai lá, Consta. Pois é, Paulo, eu concordo com muito do que foi dito antes pelo Mark, pelo Diogo também. Olha só, em primeiro lugar, a greve dos caminhoneiros é uma coisa muito sensível, né? O Brasil funciona à base de rodovias, a gente viu no governo Temer o estrago que isso causou, estima-se ali mais ou menos em 1 ponto percentual de queda no PIB, e o bolsonarismo estava apoiando, naquela época, os caminhoneiros. É uma base importante, o presidente agora virou vitrine, com medo de passar pela mesma situação, está tentando acenar e fazer afagos à categoria. Não quer dizer que o que ele tenha dito seja enganoso ou falso, muito pelo contrário, né? O que nós vimos ali na fala do presidente ao lado do ministro Paulo Guedes é música para os ouvidos de quem entende as vantagens do liberalismo. Aliás, eu faço um parênteses, né? A lembrança de que ainda temos o Paulo Guedes no comando da economia. Hoje mesmo eu entrevistava mais cedo o substituto do Salim Matar no programa de desestatização. Igualmente um quadro excelente, né? E muito bem preparado e com o apoio do governo para seguir adiante com essa pauta. Quando você vai vendo isso tudo, né? E o presidente repetindo que quem controla a economia e quem decide é o seu posto Ipiranga, a menos que seja um caso social muitíssimo grave, né? Isso tudo é importante para reafirmar que a bandeira liberal vitoriosa na economia, nas urnas para o aspecto econômico, continua valendo sim, né? Tem muita gente que tenta comparar o governo e o Bolsonaro ao Lula, ao PT, né? Ele teve hoje um momento muito claro de Thatcher, né? Não dá para imaginar algum petista que não ia ter nunca um Paulo Guedes como ministro, né? Ia ser um Guido Mantega, um Aloysio Mercadante, falando as coisas que ele falou. Então é música pro ouvido, não vai interferir, a Petrobras é uma empresa de mercado, não pode ter esse grau de ingerência e a proposta em si é boa. Mas como o Mark disse, tem muitos obstáculos, né? Jurídicos e políticos. Agora, o que torna a nossa gasolina tão alta, nosso diesel tão alto, são os impostos. São os impostos. É muito importante que todos entendam, inclusive os caminhoneiros, que se trata de uma commodity internacional. Aí fica com aquela história de que a Petrobras vai ser o instrumento de amortecer isso, e é uma política que mostrou já um resultado terrível no passado e destrói a própria Petrobras. Agora, por que acontece isso? Por que a greve ou o risco de greve com esse assunto? Porque a Petrobras é uma empresa estatal e, além de tudo, monopolista na área do refino. Então, aí é que mora o perigo. A gente tem que olhar para onde escorregou e não para onde caiu, né? Se a Petrobras não fosse uma empresa estatal, se houvesse competição nesse mercado, e veja, estratégico o petróleo é, a gasolina e o diesel são. Nos Estados Unidos nem se fala, mas não existe uma Petro USA. Existem dezenas de empresas privadas do mundo inteiro competindo aqui. Agora, os preços variam. Na Califórnia é muito mais caro do que na Flórida. Por quê? Estado. Então são políticas estatais, estaduais e estatais, e o presidente está certíssimo em falar que isso iria levar a algum tipo de concorrência entre os estados, o que costuma reduzir os impostos, né? Então, o caminho todo apresentado faz sentido. A dificuldade, claro, é tirar do papel, né? E, repito, a solução definitiva seria aquela que o presidente já se mostrou simpático, que o governo tem como o seu DNA, mas que não é politicamente viável imaginar isso agora, nos próximos 2 anos. Quem sabe num segundo mandato, se houver. Agora, mesmo assim, é muito difícil, porque ainda tem muita resistência, que seria a privatização da Petrobras. Vamos lembrar que na era petista foi o contrário, né? O Lula usou a Petrobras não só para o petrolão, como para investir em refinarias, junto com a PDVSA do amigo Chaves, né? Para comprar sucata no Texas, né? Que gerou corrupção. Então, assim, a destruição da Petrobras na era petista é desnecessário aqui lembrar, né? Agora o governo está alinhado com o que tem que ser feito, inclusive com uma gestão profissional da melhor qualidade, que é o Roberto Castelo Branco, que é um presidente também de um quadro digno de uma empresa privada. Só que o mecanismo de incentivos não funciona adequadamente. E a pressão política existe porque é uma estatal. Então o presidente está querendo jogar pro colo dos governadores o problema. Em parte ele tem razão, em parte é um problema estrutural. Enquanto a Petrobras for uma empresa estatal, isso vai continuar acontecendo.